Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós estamos aqui, né, na parte em que Saulo ele adentra Damasco, ele havia perdido a visão, já recuperou a visão, né? Que lhe foi devolvida por Ananias, a quem ele perseguia. Ele toma resoluções ali, ele vai até o templo, até a sinagoga local, onde seu amigo Sadoc estava junto com outros fariseus. Ele fala abertamente da sua fé e ele é muito hostilizado. Então foi primeira derrota, digamos assim, que ele sofre e a primeira perseguição, não seria bem essa palavra, mas assim, é a primeira decepção mesmo, é a primeira hostilidade que fazem ali, com que tratam ele, né? E ele, assim, ele entende, porque na verdade, durante muito tempo, ele fazia exatamente, ele estava nessa posição fazendo exatamente isso. Então ele consegue entender. Mas ele fica tão. Isso mexe tanto com ele, né? Que ele sai ali acabrunhado, como vimos, do templo e vai procurar Ananias. Afinal, era a única pessoa que ele tinha, né? Era a única referência que ele tinha. E Ananias dá muitos conselhos para ele, uma conversa muito sábia de conselhos, e nós paramos aqui num ponto crucial desses conselhos, em que ele sofre, digamos que com esse choque de realidade que ele tem, Ananias fala para ele, né, que é natural, né, dessas decepções, que nesse mundo, num mundo ainda imperfeito, inferior como o nosso, composto por espíritos ainda imperfeitos como somos nós, é meio natural que quem levante a bandeira do Cristo vá ser hostilizado, vá ser perseguido, vá sofrer todas as injustiças. O próprio Cristo disse isso, ensinou isso e viveu isso na pele, né? Então, e aí ele fala, agora, quando tudo isso bem suportado, por amor ao Cristo, por consciência reta, sem nos corrompermos e tudo mais, é um motivo até de alegria, né? E ele encerra todos esses ensinamentos ali, né? Ananias encerra todas essas exortações ao bom ânimo, a Saulo, com uma frase que eu acho assim fabulosa, que eu encerrei com ela para que nós possamos iniciar com ela novamente, porque é uma frase que ela representa muito, ela diz muito, né? Se a gente conseguir tirar bem o espírito do que o Ananias está querendo dizer. Então ele diz o seguinte, olha, ele disse assim, olha, então ele vai. Eu vou ler o parágrafo inteiro, né? Nessa exortação ao bom ânimo, né? Nessa tentativa de levantar a moral do Saulo, Ananias diz assim: olha, quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, o Ananias, terás apurado a compreensão dos bens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Então ele está dizendo que, né, num mundo como esse nosso, não é um local de um jardim das delícias. A dor, né, que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como diz o Espírito Amigo, ela nos ensina a ser humanos, né? Porque de fato nos depura, nos iguala, porque quando sentimos dor e sabemos o quanto não é bom,
a gente começa a ter empatia com o outro e fala, puxa, se para mim não é bom, eu não vou causar dor no outro. Então a dor nos ensina muito, né? E o Ananias vai explicando para ele, olha, quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, ou seja, durante a vida adulta, que é a nossa vida, a nossa fase, digamos, mais produtiva em todos os sentidos, né? E ele diz: olha, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos para que, com os trabalhos, se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Então, Ananias conhecia a história de Saulo, conheceu Abigail, né? Então ele está deduzindo ali, já um homem mais vivido, mais experiente, então possível que Saulo ele não poderia, obviamente, afirmar com toda certeza, mas ele imaginava ali que era possível que ele tivesse uma vida de sem filhos, né? Porque o grande amor da vida dele já não estava mais. Então, ele não ia, possível que ele não viesse a ser pai, mas terá os filhos do Calvário em toda parte. Aí ele começa a dizer, olha, não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? O que ele está dizendo aqui? Não fique desesperado com essas coisas, essas derrotas, como ele sofreu ali, né? Que ele estava muito cabisbaixo porque não foi compreendido. Então, o Ananias está dizendo para ele: você não vai ter ali uma família, um lar, tudo mais, mas você vai encontrar um contentamento da alma que não vai te deixar ficar abalado diante dessas derrotas e dessas perseguições, fazendo o quê? Fazendo bem. E ele vai dar exemplos aqui, olha. Não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. Então tá exortando ele ao trabalho. E a frase de ouro maravilhosa que nós encerramos, e eu vou iniciar com ela, olha, é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. É muito profunda essa frase. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Então ela é profunda porque temos que saber interpretá-la. É óbvio que não está pedindo aqui uma vida de reclusão, uma vida de exclusão, uma vida de se retirar de tudo, de todos, e viver ali uma vida de sofrimentos ali voluntários, digamos assim, para poder o Cristo viver. Não é isso que ele tá dizendo, né? O que ele está dizendo? É preciso morrer para o mundo, é muito mais. É preciso não esperar tantas as alegrias do mundo. É mais ou menos isso, né, que ele está querendo dizer. Não ter tantas expectativas em relação às coisas do mundo. E óbvio que ele está dizendo isso para Saulo. Ele já, Ananias, um homem sábio aqui, né? Bom, como ele disse aqui, olha, o benfeitor e amigo sincero, um espírito já bem preparado, né? Óbvio que o Ananias, além de ser, né, também um médium, porque como que ele foi curar o Saulo? Porque Jesus apareceu para ele. Se apareceu, ele teve a capacidade de ver ou de ouvir através do quê? Da mediunidade, porque Jesus, espírito, né? Jesus já não estava mais encarnado aqui. Então era uma pessoa que tinha uma percepção apurada, né? Então, é nesse sentido que ele está dizendo, né? Então, quando ele está dizendo para Saulo, óbvio que ele tinha uma noção ali de que tinha algo maior preparado para Saulo, uma missão mesmo.
Então, por isso ele está dizendo dessa maneira. Mas para nós, o que, que a gente vai entender para nós, né? Então, para Saulo era possível ali que ele não fosse ter filhos, não fosse casar, não fosse constituir família, porque tinha uma missão maior. E aí ele diz: é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Agora, o que significa para nós essa frase? Significa que nós também temos que largar tudo, se excluir da vida para poder o Cristo nascer em nós? É óbvio que não, né? Mas é fazer com que nós tenhamos a consciência de que não podemos viver no mundo como se não houvesse amanhã, né? Não podemos ter uma vida aqui no mundo valorizando por demais, porque quando a gente se distrai demais com muitas ilusões do mundo, porque são ilusões, né? Porque tudo que existe aqui de material não vai ser, pode ser destruído, ou nós vamos ter que um dia deixar, né? Ou seja, não, podemos dizer que são ilusões mesmo, se a gente achar que isso são o sentido da nossa vida está ali totalmente depositado nas coisas aqui do mundo material, nós vamos, é uma grande ilusão, né? Então a gente precisa não dar tanto valor para as coisas do mundo, né? Usar, mas não abusar, digamos assim, né? Usar, mas não abusar. E não se esquecer dos valores mesmo, para buscar para que Cristo nasça em nós, né? E quem vive muito na matéria, na materialidade, ou com vistas às coisas da matéria, é muito complicado, né? Então é importante essa frase aqui. E continuando, né? O Emmanuel vai fazer a narrativa agora, olha. Aquelas observações tão sadias e tão mansas penetraram o espírito do ex-rabino como bálsamo de consolação de horizontes mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram-no recordar alguém que o amava muito. De cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias. Agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre que lhe fora quase um pai? Certamente Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regojar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. Engolfado de recordações cariciosas, agradeceu a Ananias com um olhar significativo, acrescentando sensibilizado: tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente sem forças. Talvez para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Olha que decisão que ele toma aqui. Isso aqui é muito rico, né? Porque quando ele ouve essas exortações de Zacarias, dizendo para ele, olha, não é fácil, né? Não vai esperando facilidades, porque não tem facilidades. Vai se preparando, tem que se preparar, né? Então, quando ele ouve essas exortações, ele se recorda do seu antigo mestre Gamaliel. E nos recordamos aqui que ali na primeira parte da história, nós notamos que o que aconteceu? Gamaliel, ele se retira para o deserto, ele se aposenta, né? Como se, né? Ele
por causa da idade, ele deixa ali o cargo que ele tinha, como se fosse uma aposentadoria mesmo. E o Saulo era o candidato natural para assumir o seu cargo, que era um cargo ali no Sinédrio de altíssima relevância, né? Então Saulo ia ficar ocuparia o lugar de Gamaliel, e o Gamaliel, nos recordamos que ele foi à Casa do Caminho, ele conversou com Simão Pedro, ele recebeu umas cópias dos pergaminhos lá dos escritos com as anotações de Mateus, né, que seriam ali, vamos dizer assim, o rascunho, né, do que veio a ser posteriormente o Evangelho de Mateus, né, com as anotações ali de Jesus. E ele ficou muito impressionado com tudo que ele viu, com o trabalho que era feito, tocou muito o coração dele. E ele foi meditar sobre tudo que ele viu a respeito de Jesus. E nós sabemos que Gamaliel, né, já era um espírito ali preparado, né, da pleiade de Jesus ali naquele meio. E ele fica de fato, ele fica de fato muito impressionado com tudo que ele viu e simpatizou demais com as ideias dos homens do caminho. E para ele poder refletir com maior clareza, ele busca o deserto. Isso é muito legal a gente entender o que significa isso entre o povo judeu. O que representa, já falamos isso, mas é sempre bom a gente relembrar. Quando a gente vai estudar, ou quando a gente lê uma história como essa, um romance histórico que conta a história de um povo, história de personagens, digamos assim, de personagens de uma determinada região, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, que não são só uma narrativa, tá? Representam muito de costumes dos povos a que esses personagens faziam parte. Então não vamos nos esquecer que Saulo era um judeu, assim como Jesus, assim como Gamaliel. Eles eram ali judeus, eles eram, no caso de Gamaliel, né, e Saulo, eram fariseus ali, mas judeus. E entre os judeus havia uma prática, e eles têm essa prática até os dias de hoje, que é ir ao deserto. Isso para eles era uma coisa assim, né? Porque a região deles é uma região naturalmente desértica, né? E quando eles se afastavam, por exemplo, a gente aqui, né? Aqui quando a gente se afasta, a gente vai para onde? Vai para o campo, né? Vai para a zona rural, para entrar em contato com a natureza, para poder relaxar, não é? Mas no país, na região deles, se afastar ali da cidade era ir para o deserto, não tem nada. E foi no deserto que Abraão teve ali, através da mediunidade, né? Ele teve contato ali com a espiritualidade, mandando ele sair de um lugar e ir para outro. Na verdade, um convite ali à reforma íntima, né? E também, se a gente for entender, mas não é o caso agora falar do Abraão, mas enfim, foi no deserto que ele ali abriu os canais da sua mediunidade para ouvir os conselhos da voz ali que veio do alto, e ele começar toda uma jornada ali que daria início, né, como um grande patriarca que foi. Moisés também no deserto ele escutava, o rei Davi no deserto, o dos salmos é o rei Davi, né? Então o rei Davi ele compunha os seus salmos, muitos deles no deserto, né? Então, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que as pessoas, né, como segundo nos ensina
professor Severino, essa tradução não está correta, não é nada me faltará. Porque ele fala que o correto que está escrito ali na língua hebraica original é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele, o Senhor, estará comigo em todas as situações e não me faltará. E se Deus está conosco, de fato nada nos falta, né? Então, que essa seria a tradução. E esse salmo foi composto no deserto diante dessa ausência de tudo, né? Então, o Senhor, então, na ausência de tudo, né? Na ausência de tudo, ele não se sente sem nada. Porque ele sente que Deus está com ele e não faltará a ele, né? Então, o deserto tem uma simbologia muito especial e muito rica e significativa para o povo judeu. E por isso que o Gamaliel se retirou quando ele entrou em contato com os escritos ali, com os ensinamentos, que era uma nova ordem, né, diferente de tudo aquilo que ele acreditava e ainda com o cargo que ele ocupava. Então ele precisava de fato meditar com muita clareza sobre aquilo tudo. Então ele vai para o deserto. Então, esse parênteses todo, por quê? Porque Saulo agora lembra-se de súbito, ele se lembra do seu antigo mestre e se lembra que seu mestre ia para o deserto daqui de Palmira, né? E ele decide que ele ia buscar o deserto. Olha que legal, né? Ele fala: buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Ou seja, buscar o deserto é buscar a meditação. São sinônimos, né? Então, olha, continuando aqui a leitura, ele diz: tem um velho amigo em Palmira, ele está falando de Gamaliel, que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Ele vai fazer exatamente o que o seu mestre fez, né? Vai se retirar para o deserto para meditar sobre os novos ensinamentos. Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu então o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino, né? Então, grandes desilusões ele sofreu. Damasco não tinha propriamente uma igreja, entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças no colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam ainda mais simples que as de Simão. Não, peraí. Anciãos de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentado-se à mesa, qual patriarca no seio da família,
rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, né? E ele tinha muita. O velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente visualizar o que foi lido aqui, aonde a gente vê acontecer algo exatamente assim. Um grupo de pessoas se reúnem, escutam o evangelho, ouvem uma pessoa, um orador, um palestrante ali falar do evangelho, e ao final das explanações recebem um passe, né? É o que acontece na casa espírita, é o que acontece dentro do espiritismo, ou seja, então é por isso que nós somos de fato ali o Consolador e vivemos o Evangelho redivivo, né? Porque na verdade as nossas práticas elas são de fato uma revivência desse. Não tinha nem o nome de cristianismo, aqui não se usava esse nome ainda, né? Eram aqui, mas vamos dizer que fosse, né? Então olha só, aquilo que Ananias fez aqui, nós fazemos na nossa casa e as outras casas espíritas seguem esse modelo e fazem isso, né? E quando falamos que somos o cristianismo redivivo, não é só porque a gente reproduz essas coisas, mas é pela entrega de verdade, né? Procuramos vivenciar, não é uma cerimônia unicamente que é replicada, né? Então é um ato muito simples de trazer Jesus para junto de nós, né? Então era isso que o Ananias fazia nesse grupo ali, né, nessa região de Damasco, um grupo muito simples, que ele está dizendo aqui, um grupo composto por pessoas com dificuldades ainda piores do que as pessoas atendidas ali na casa de Simão Pedro, né? E Ananias fazia ali às vezes, né, um papel, digamos, ele fazia aquilo que o Simão fazia lá na casa, né, dele, de Simão, o Ananias fazia aqui, que era essa prática evangélica, né? Então, continuando, olha. Então, ali, além... ainda tem mais, né, na casa espírita. Ainda tem, depois tem uma água, né, que é a água do passe. Aqui, olha, aqui era pão e água, tinha um alimento ali, porque era tanta necessidade. Mas a casa espírita, né? Não vou falar só a casa de Fabiana, mas todas as casas espíritas têm um trabalho de caridade, que pode não ser feito concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que o trabalho espiritual, como era feito aqui no caso do Ananias, mas o trabalho de dar água a quem tem sede, pão a quem tem fome, como diz na forma como se diz no Evangelho. As casas fazem, na nossa casa, por exemplo, o trabalho da sopa, distribuição de alimentos existe, né? Distribuição de sopa, de cestas para as famílias, os almoços de domingos, cafés da manhã, enfim, né? A caridade mesmo posta em prática, né?
Dai de beber a quem tem sede, dai de comer a quem tem fome, fazendo as recomendações de Jesus, não concomitantemente, né? Não na mesma hora do trabalho espiritual, mas a casa espiritual oferece também esses trabalhos, né? Nos mesmos moldes aqui da época do cristianismo primitivo, né? Esse aqui é, isso aqui que estamos lendo é uma história do cristianismo primitivo. Meu Deus, e já deu o horário aqui, já deu 30 minutos, então eu vou encerrar a leitura por aqui e nós vamos continuar a semana que vem, né, com essa parte aqui, em que com essas reflexões novas aí de Saulo buscando o deserto. Mas antes disso, ele ainda vai ficar um tempinho ali com Ananias, ainda teremos continuação dessa leitura de hoje. Agradeço a todos por estarem aqui, fiquem com Deus, uma boa semana.